Apocalipse capítulo número 3, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Fixe essa expressão na sua mente, que tens pouca força. Entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, estes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Atenção ao versículo 10 e 11. Porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos trabalhando no texto de Apocalipse 3, versículos 7 a 13, pensando no seguinte tema: os desafios de uma igreja missionária. Os desafios de uma igreja missionária. E nos últimos 2 domingos, hoje será a 4ª meditação que nós faremos nessa passagem, mas nos últimos 2 domingos nós estivemos meditando nos desafios internos e nos desafios externos da igreja de Filadélfia. Os desafios internos, pastor, nós estamos diante de uma igreja que recebeu do Senhor uma enorme responsabilidade, um grande ministério. Conforme nós pensamos, conforme nós cremos, Deus estava colocando sobre os ombros dessa igreja o ministério de ser a maior, a principal igreja missionária e evangelística da Ásia Menor. Mas perceba, nós estamos diante da igreja que tem pouca força. Veja o tamanho da responsabilidade que eles recebem do Senhor e veja a realidade dessa igreja. Uma responsabilidade tão grande e uma pouca força para desenvolver esse ministério. E de fato, irmãos, nós entendemos a pouca força da igreja de Filadélfia em 2 sentidos. Primeiro, ela era uma igreja que numericamente era pequena e financeiramente era carente. Não tinha um grande número de irmãos e também não arrecadava o suficiente, muito provavelmente, nem para as suas obrigações costumeiras. Então, irmão, de fato, nós estamos diante da igreja que tem pouca força. Não era uma igreja que estava implantada, instalada em uma cidade importante para o Império Romano, como era o caso da igreja de Éfeso. Não era uma igreja que tinha fama e o renome, como era o caso da igreja de Sardes. Não era uma igreja que tinha o poderio financeiro, como era o caso da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tem pouca força. Esse era o desafio interno da igreja de Filadélfia. E os desafios externos, pastor? Os desafios externos, irmãos, são muitos. Nós também estamos diante de uma igreja que está sendo perseguida. E nós entendemos isso pela presença daquilo que no versículo 9 nós entendemos ser a sinagoga de Satanás. São judeus que
sendo usados pelo tentador, pelo diabo, estavam denunciando os santos dessa cidade. A exemplo do que acontecia em Esmirna, alguns judeus, ou alguns daqueles que se pensavam ser judeus e não era, estava entregando alguns dos crentes da igreja de Filadélfia para as autoridades civis. E por causa disso, muitos dos nossos irmãos estavam perdendo as suas propriedades, seus lares, empregos, possivelmente a própria vida. Os irmãos entendem os desafios internos e externos da igreja de Filadélfia? Amém? Hoje, irmãos, eu quero focalizar com vocês os versículos 9 e 10. E aqui o tema que nós encontramos nessa parte da carta ao anjo da igreja de Filadélfia é um tema maravilhoso. Perceba, a segurança divina do crente. A segurança divina do crente. E de fato, irmãos, é meu objetivo fazer com que você entenda até o final dessa mensagem o quão seguro nós estamos no Senhor. O quão seguro o eleito, o verdadeiramente salvo, aquele que foi verdadeiramente alcançado pela graça e pelo poder do Evangelho, está seguro em Cristo Jesus. Amém, meu amado irmão? Então eu espero que Deus, de fato, fale conosco de forma poderosa e de forma profunda essa noite. Para a gente entender o quão seguros nós estamos no Senhor, o texto nos ajuda a responder 3 perguntas. Pastor, o senhor já gosta de pergunta e o senhor já gosta de 3, né? Mas irmão, olha para o texto. E veja como os versículos 10 e 11 nos ajudam a responder 3 perguntas. Tome nota, viu? Você que está aí com lápis, caneta, caderno na mão, tome nota das perguntas. Olha a primeira pergunta que nós vamos responder. Quem são aqueles que são guardados, que estão seguros em Cristo? É a primeira pergunta. Quem são aqueles que estão guardados, que estão seguros em Cristo? A segunda pergunta é como Cristo nos guarda. Você percebe que existe uma sequência de ideias aqui. Primeiro é quem, agora é como Cristo nos guarda. E por fim, irmãos, a pergunta talvez mais importante para você sair daqui essa noite. O que Cristo espera daqueles a quem Ele guarda? Quem são aqueles que estão guardados por Cristo? Como Cristo nos guarda e o que Deus espera daqueles a quem Ele guarda. Os irmãos entenderam? Amém? Vamos para a primeira pergunta. Veja no texto. A primeira pergunta é: Quem são aqueles que Cristo guarda? O texto responde no início do versículo 10, não é nem para fechar a Bíblia, ok? No início do versículo 10 diz o seguinte: porque guardaste as palavras da minha perseverança. A questão aqui, irmãos, é muito simples. Perceba, antes de você saber como Cristo nos guarda, você precisa descobrir se você faz parte daqueles que Cristo guarda ou não. Antes de você descobrir como você está seguro em Cristo, você precisa saber se você está em Cristo. Se você é salvo, se você é um eleito, um predestinado, um escolhido por Deus, se a graça do Evangelho já alcançou o seu coração e a sua vida. Ok, irmãos? Nós já sabemos que nenhum crente, nenhum salvo tem qualquer indicativo na testa mostrando se ele é ou não cristão. Não existe, irmãos. Existe marca na nossa testa, existe marcas no nosso coração. Na testa não. E como vocês já sabem, o crente é aquele que vive de forma diferente. Amém, amados? Mas deixa eu lhe dizer algo. Vestir roupa de crente não é suficiente. Falar um linguajar de crente não é suficiente. Ter trejeito de crente não é suficiente.
Nem mesmo, irmãos, as nossas habilidades ministeriais são suficientes para garantir, para determinar se nós somos ou não salvos, porque conforme os irmãos já sabem, Mateus 7 declara: muitos naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e Jesus vai falar: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, filhos da perdição. É isso que a Bíblia diz. Então a gente precisa de algo mais. E o algo mais, irmãos, e nós conseguimos de fato descobrir se nós somos ou não filhos de Deus através de um método que Cristo nos deixou. A árvore se conhece pelos frutos. Se quer conhecer um cristão de verdade, veja os frutos. Se quer conhecer um cristão verdadeiramente, veja como é a vida desse cidadão. Existem evidências que comprovam se você, somos filhos de Deus, queridos. E a evidência que o texto de Apocalipse 3:10 nos mostra é a seguinte: quem é o salvo? Ou como é que nós demonstramos a veracidade da nossa fé? O salvo é visto na vida daquele que guarda a palavra da perseverança do Senhor. Você percebe isso? Aquele que guarda a palavra da perseverança do Senhor, este evidencia a sua fé. E aqui, irmãos, é interessante nós entendermos que a igreja de Filadélfia é exemplo daquilo que Cristo fala aqui. A igreja, irmãos, de Filadélfia verdadeiramente é um exemplo de perseverança. Enquanto muitas igrejas sucumbiram ao falso evangelho, eles permaneceram fiéis ao evangelho genuíno, puro e simples. Enquanto, irmãos, muitas igrejas sucumbiram diante da pressão do Império Romano, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Enquanto muitas igrejas, irmãos, se conformaram com o mundo, aceitando que os seus membros participassem daquelas festividades pagãs, cheias de momentos de idolatria, cheias de comida sacrificada aos ídolos, esta igreja disse: não, nós vamos nos manter fiéis ao padrão da palavra de Deus. Enquanto, irmãos, muitas igrejas não aguentaram a pressão e abandonaram o Senhor, eles se mantiveram de pé, eles se mantiveram fiéis a Cristo Jesus. Pastor, como é que eu demonstro? Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? É se você guardar a palavra da perseverança de Cristo Jesus. Agora deixa eu falar bem pertinho de você. Se você é como eu, ou seja, se você é um cristão normal, não é nenhum anjo, não é nenhum ser angelical, não é, sim, uma pessoa excepcional. Se você é como eu e o apóstolo Paulo, que disse, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda estou nesse processo de santificação. Ou, usando as palavras do apóstolo, eu não julgo haver alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você não é um ser excepcional, se você é um crente como o pastor de vocês, você deve saber que não é fácil perseverar em Cristo. Não é fácil. Nos nossos dias não é fácil se manter fiel ao Senhor. Não é fácil, irmãos, a gente continuar firme nos caminhos de Deus. Quem nunca teve um atrito com outro irmão da igreja e pensou abandonar tudo? Vou abandonar meu ministério, vou abandonar a igreja. Quem nunca pensou isso, irmãos? Quem nunca passou por uma tribulação, por uma adversidade e disse: não, vou largar tudo, sair da igreja, não quero mais saber de cristianismo, de Deus, de Cristo. Quem nunca, irmãos, passou por um grande problema,
por uma luta, por uma guerra espiritual. E percebeu que o negócio estava apertando. E cada vez que você buscava mais a Deus, mais a crise aumentava. E pensou, não, eu vou desistir. Isso não dá certo para mim, eu não tenho forças. Eu não tenho essa capacidade. E de fato, irmãos, não é fácil. Vamos ser sinceros, não é fácil. Mas perceba que o texto nos mostra 3 segredos. Pastor, já gosto do número 3. 3 segredos para você se manter de pé e perseverar em Deus. E eu quero que você guarde essa frase aqui. Não é nenhuma frase, né? Não tem verbo. Mas eu quero que você guarde essa expressão aqui. Palavra da minha perseverança. Todo mundo pode memorizar isso, amém? Palavra da minha perseverança. Divida essa expressão em 3 partes. E aí de trás para frente, a primeira palavra que a gente vai encontrar é o quê? Perseverança. Vocês estão craques, viu? Conforme eu gosto de exemplificar, quase que não sai, né? Conforme eu gosto de exemplificar, perseverança, entenda, não é aquele boxeador, sabe, aquele pugilista que está no corner, recebendo vários golpes, pedindo a Deus que o round acabe. Isso não é perseverança, irmãos. Perseverança é mais parecida com um corredor de uma pista de obstáculos, que apesar do tamanho, da quantidade de objetos que ele tem que saltar sobre, ele continua avançando, ele continua correndo, ele continua progredindo. Você entendeu o que é que o pastor está querendo dizer para você? Perseverar não é você ficar no canto, esperando a maré abaixar, o problema passar, a tempestade virar bonança. Isso não é perseverança, irmãos. Perseverança é você continuar avançando, continuar avante, apesar de todas as dificuldades que você tem que enfrentar. Então, meu amado irmão, persevere, continue em frente, continue avançando, em nome de Jesus. De trás para frente, irmãos, qual é a palavra que aparece? A segunda palavra que aparece? Minha. Quem é que está falando? Cristo. Então, isso aqui é a perseverança de Cristo. 2 coisas aqui, certo? O que é que Cristo está dizendo aqui? 2 coisas. Primeiro, ele está se colocando como exemplo de perseverança. Você percebe? Quem é o exemplo de perseverança para o cristão? Não olhe para o lado, meu amado irmão. No nome de Jesus, não olhe para o lado. Muitas pessoas não irão continuar e vão ficar no caminho, infelizmente. Mas você precisa olhar para Cristo. Muitas pessoas que hoje você julga ser assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, infelizmente, amados irmãos, infelizmente vão ficar pelo caminho e não vão continuar. Por isso, olhe para Cristo. Você não tem que olhar nem para a sua direita, nem para a sua esquerda. Você tem que basear a sua vida, imitar, copiar apenas o exemplo de Cristo. O homem é falho, eu e você somos falhos. Cristo é fiel. Cristo é aquele que é o nosso maior exemplo para todas as coisas. Amém? Segunda questão, e eu acho que aqui você vai se alegrar bastante. Porque perceba, quando Cristo se coloca aqui como exemplo de perseverança, isso, irmãos, alegra o nosso coração. E alegra o nosso coração por um simples fato. Cristo é o representante da igreja. Cristo é o meu e o seu representante. E porque nós estamos em Cristo, nós somos beneficiados por tudo aquilo que Cristo fez e conquistou em Deus. O que eu estou dizendo para você é que você desfruta dos benefícios da perseverança de Cristo em sua vida.
Entenda isso, meu amado irmão. Se Cristo perseverou, Ele, pelo seu Espírito Santo, irá capacitar você a perseverar também. É isso que esse texto está dizendo. E de fato, irmãos, como eu acabei de dizer, não é fácil perseverar. Mas existe um segredo importantíssimo para o crente. Cristo nos ajuda a perseverar. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos anima, é Ele quem nos mantém de pé. Amém? Terceira palavra, de trás para frente, que aparece naquela expressão que eu falei para vocês, é a palavra. A palavra é palavra. E aqui, entenda, olha como o texto está sendo construído. O que é que os crentes da Filadélfia precisavam guardar para perseverar? É a palavra. É a palavra que nos faz perseverar. É a palavra de Cristo que nos sustenta. É a palavra da perseverança de Cristo que nos mantém de pé. Nós precisamos guardar a palavra da perseverança do Senhor. Você entendeu como é que você vai conseguir permanecer firme nos caminhos de Deus? Amém? Como é, meu pastor? É através da palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa estudar e meditar a palavra. Você precisa crer na palavra. Você precisa praticar a palavra. É apenas assim que você irá conseguir ter uma fé saudável, sadia, conseguir perseverar em Deus. Amém, meu amado irmão? Eu acabei de responder para vocês a primeira pergunta. Quem é que Cristo guarda? São os crentes. São aqueles que perseveram. São aqueles que perseveram porque Cristo perseverou. São aqueles que perseveram porque guardam a palavra. E diante disso eu só tenho uma pergunta, só é possível uma pergunta para você. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa, meu amado irmão? Você é um eleito de Deus? A graça do Evangelho já alcançou o seu coração? O Espírito Santo já removeu as escamas dos seus olhos? A palavra de Deus já quebrou o seu coração de pedra? Se você assim o for, então você é a pessoa a quem está dedicado a segunda pergunta. A primeira pergunta é quem? Segunda pergunta qual é, irmãos? Como? Como Cristo nos guarda. Percebo que os irmãos tomaram nota mesmo. Como Cristo nos guarda. E aqui, irmãos, a gente encontra a resposta para essa pergunta no final do versículo 9. Bíblia aberta ainda, amém? Veja como é que Cristo nos guarda. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Entenda, esse texto gera bastante problema dentro da teologia. Nós estamos diante de um texto bastante controverso dentro da teologia. Não é um texto de fácil interpretação. Veja, praticamente todos os teólogos, todos os estudiosos, todos os comentaristas concordam que o restante do versículo 10, aquele que nós acabamos de ler, fala de duas coisas: a grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Ninguém nunca ouviu falar desses temas, né? Pastor, nós já ouvimos muito sobre esse tema. A grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Você consegue ver isso no texto? Que o texto está falando sobre isso? A grande tribulação, que seria a hora da aprovação que irá vir sobre o mundo inteiro. E também o arrebatamento da igreja. Quase todo teólogo concorda que esses são, os dois temas presentes nesse versículo. O que eles não concordam é sobre em que momento se dará o arrebatamento. Que fala da grande tribulação, ok.
E quem irá acompanhar a leitura de Apocalipse 6, irá ver como é que Cristo descreve para o apóstolo João como é que serão esses dias, né, que nós chamamos de novo, a grande tribulação. Nós entendemos que a partir da morte e da ressurreição de Cristo, o relógio já começou a contar. Nós já estamos vivendo esses dias. Mas à medida em que se aproxima a segunda vinda de Cristo, a tribulação irá se intensificar. Ou seja, os dias, os meses, os anos que antecederão a volta de Cristo é o que de fato nós chamamos de a grande tribulação. Repetir umas 5 vezes nessa expressão. Vou repetir mais umas 20, viu? Não se preocupe não. O que os teólogos não concordam é isso. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? Eu não sei se você já foi ensinado nesse sentido, mas não é essa a ideia que as igrejas reformadas, e a nossa igreja presbiteriana é uma igreja reformada, não é essa a ideia que a igreja reformada defende, mas muitos são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou ainda no meio da grande tribulação. Alguém já ouviu sobre isso? Que a igreja vai ser arrebatada antes ou no meio da grande tribulação? Ninguém? Sério? Ok, não perderam muita coisa. Porque não é essa a ideia da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana diz que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. A questão, irmãos, é muito simples. De que Cristo irá nos proteger? Cristo vai nos proteger do sofrimento da grande tribulação, ou Cristo vai nos guardar dos efeitos da grande tribulação? É isso que nós precisamos entender. Se é do sofrimento, e se for do sofrimento, os nossos irmãos estão corretos, vai ser antes ou no meio da grande tribulação. Mas se não é do sofrimento, se é dos efeitos, então, irmãos, nós entendemos que vai ser após a grande tribulação. Isso, queridos, é importantíssimo de você entender para compreender aquilo que Cristo está nos falando nesse versículo. Pastor, como é que a gente descobre se vai ser antes, se vai ser no meio, se vai ser depois da grande tribulação que a igreja será arrebatada? Princípio, regra número 1 de interpretação bíblica. Quem é que interpreta a Bíblia? A própria Bíblia. Amém? Pastor já falou isso para você. Regra número 1 da Bíblia. Regra número 1 de interpretação bíblica, perdão. A Bíblia interpreta a si mesma. Um versículo difícil, um texto difícil, ele é melhor compreendido comparando com um texto mais fácil. Ok? Pastor, tem um outro versículo onde a gente pode entender Apocalipse 3:10? Tem. Essa é a boa notícia. Tem um versículo. Na verdade, só existe mais um versículo na Bíblia, é o único, onde nós encontramos essa expressão, guardar de. Guardar de. Tem outros versículos da Bíblia onde aparece só guardar, mas guardar de apenas um. E é esse versículo que nós vamos procurar. Evangelho de João 17:15. E aí eu vou ler o versículo. E você vai me dizer o seguinte: se a ideia de guardar em João 17:15 é tirar de uma situação, ou se é proteger de uma situação. Se for tirar de uma situação, é arrebatamento. Se for proteger de uma situação, é após arrebatamento. Amém? João 17:15. Ouça e me responda. Não peço que os tires do mundo. Faz parte da oração de Jesus, a oração sacerdotal de Cristo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do... Guardar de na Bíblia é tirar de uma situação ou é proteger de uma situação? É tirar ou é proteger? Proteger. Todo mundo concorda com isso? Quando é que a igreja vai ser arrebatada, irmãos? Dentro dessa lógica. Vai ser antes da grande tribulação? Vai ser no meio ou vai ser depois? A gente não vai sofrer, Deus vai nos tirar da tribulação, vai deixar a gente ir lá e a gente vai ser arrebatado depois. A ideia é que vai ser
Todo mundo concorda, irmãos? Veja como para entender a Bíblia é simples. Não precisa de muita complicação. Você chegou na conclusão quando a gente foi colocando as pistas sobre a mesa. Amém? Agora você precisa me responder o seguinte: pastor, se Deus não vai nos proteger do sofrimento da grande tribulação, se Deus não vai nos guardar dos sofrimentos da grande tribulação, de que é que Deus vai nos guardar, em nome de Deus? Você precisa entender do que é que Deus vai nos guardar, porque Ele está dizendo que Ele vai nos guardar. Você só precisa saber de quê? É o como, irmãos. O pastor está tentando responder para você como é que Cristo vai nos guardar. E o como, assim entendemos pelo texto. Deus irá nos guardar dos efeitos danosos da tribulação. Deus vai nos guardar, irmão, nos proteger dos efeitos danosos da tribulação. Que efeitos são esses, pastor? Negar a fé. Negar a fé. Deus não irá permitir que o seu povo negue a sua fé, apesar da enorme pressão, opressão e perseguição que nós iremos, aqueles que estarão vivos, obviamente, que nós iremos sofrer enquanto igreja, no momento da grande tribulação. Deus não irá permitir, irmãos, que nós venhamos abandonar o Senhor, a despeito de tudo aquilo que nós iremos passar neste momento, nesses dias. É Deus quem vai sustentar a sua igreja. É Deus quem vai segurar em nossas mãos e não vai nos permitir abandonar ao Senhor. É Deus que, apesar de tudo aquilo que nós iremos padecer nesse momento, o anticristo nos perseguindo, o mundo nos odiando, nos perseguindo, todo o sistema, todos os poderes da humanidade perseguindo o povo de Deus, é Deus quem irá nos manter firmes e não irá permitir que nenhum dos seus filhos abandone os seus caminhos. Você entende o quão seguro você está no Senhor? Deus não vai permitir que você o abandone. Deus vai sustentar você. Deus vai proteger você. Deus vai capacitar você a permanecer de pé. Amém, meu amado irmão? Mas deixa eu lhe dizer o seguinte: esse texto aqui não é só para o futuro, não. Para hoje. É para aqui. É para agora. É para a sua vida aqui e agora. São para as tribulações que você vive aqui e agora. São para as lutas que nós enfrentamos aqui e agora. Porque, veja, se Deus irá nos guardar, nesse momento que é o momento mais difícil, mais complicado, mais atribulado para a igreja, será que Deus também não vai nos guardar das tribulações que nós e das lutas que nós vivemos hoje? Essa é a lógica do texto. O exemplo da grande tribulação, de fato, é um exemplo daquilo que Jesus faz conosco todos os dias. Que apesar das lutas espirituais, apesar de ter uma legião de anjos caídos, tentando também nos derrubar, apesar de ter o tentador lançando contra nós os seus dardos inflamados, apesar das influências do mundo tentando nos tragar, apesar da nossa velha natureza, da nossa carne, que é fraca, tentando negar o Senhor, Cristo promete que irá nos guardar, que irá nos sustentar, que irá nos manter de pé. Nós, irmãos, de fato, estamos seguros em Deus, porque Ele mesmo irá nos proteger. O que Cristo está dizendo é que você não está sozinho. Sozinho, irmão, se você é como eu, sozinho a gente não aguenta. Para ser bem sincero, eu largado a minha própria vontade. Na primeira tribulação, eu já estou sendo muito sincero com você. Você sabe que o pastor, de fato, é bastante, trata a coisa nesse nível mesmo. Se eu, irmão, fosse deixado à minha própria vontade, na primeira dificuldade, eu já largaria tudo.
Na primeira luta, irmãos, eu já não estaria aqui. Na primeira indiferença com outro irmão da igreja, quero lá saber mais de nada. Mas eu estou aqui, você está aqui, apesar de nós mesmos, porque Cristo nos guarda. Nós estamos na mão do Senhor e ninguém pode nos tirar das mãos do nosso Deus. Amém, meu irmão? Então, quem são aqueles que Deus guarda? Eu e você, amém? Amém, irmão? Nós somos aqueles que Deus guarda. Como Cristo nos guarda? Cristo não nos guarda da provação. Não é da tribulação, é na provação, na tribulação. Ok? Tem uma terceira pergunta. Qual é a pergunta, irmãos? O que Cristo espera daqueles a quem Ele guarda? Tem essa pergunta importantíssima. E é a sua lição de casa para o restante da semana. E é a sua lição de casa para o restante da sua vida. Porque, entenda, você já sabe que você faz parte do povo de Deus. Você já sabe que você já faz parte dos eleitos do Senhor. Você já sabe que você faz parte do grupo daqueles que Cristo guarda. Você já sabe que você está aqui hoje, que você está de pé e assim permanecerá para sempre. Porque Cristo cuida de você, porque Cristo não te deixa a sua própria vontade, mas que Cristo te sustenta. Agora você precisa saber qual é a sua parte no processo. E eu, pastor, onde é que eu apareço nesse processo todo? E eu, pastor, onde é que eu apareço nessa história toda? E para responder, irmãos, a nossa terceira e última pergunta, nós temos aí o versículo de número 11. E aqui nós estamos concluindo mesmo. Eu vou tentar ser o mais breve possível para você guardar isso na sua mente. Porque isso aqui é muito importante. Versículo de número 11, irmãos. Veja comigo, leia comigo novamente. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora, irmãos. Que promessa maravilhosa. Cristo está voltando. Qualquer dia desse, e esse dia está cada vez mais perto, será dada a palavra de ordem. Qualquer dia desse, e esse dia está cada vez mais perto, nós vamos ouvir a voz do arcanjo. Qualquer dia desse, esse dia está cada vez mais perto. Nós, irmãos, iremos ouvir o ressoar da trombeta. E como diz 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados nas nuvens, juntamente com Ele. E encontraremos nos ares o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus está voltando. Então, irmão, aguenta mais um pouquinho. O seu Senhor está voltando. E o capítulo final da sua vida não é com dor, não é com sofrimento, não é com lágrimas. Você sabe como é que termina a história da humanidade. Nós já lemos esse livro, irmãos. Haverá novos céus e nova terra. E o nosso Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá luto. Só haverá alegria abundante e eterna para todos os salvos em Cristo Jesus. Nosso Deus está voltando. O problema, a adversidade é temporária. A alegria em Cristo Jesus, essa sim, é eterna. Mas o que eu quero chamar a atenção no texto para você é a próxima frase. A próxima frase é o que, irmão? Conserva o que tens. Conserva o que tens. E aí a gente precisa descobrir o que a igreja de Filadélfia tinha. Sendo isso que ela precisa conservar. Não é essa a ideia? Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, conserva o que tens. Aí a gente precisa olhar para o texto e descobrir o que é que eles tinham. E é isso que eles precisam conservar.
E só existe, irmãos, uma coisa que Cristo declara no texto, dizendo que eles possuem, que eles têm. Está no versículo 8. O que é que a igreja de Filadélfia tem? O que é que Jesus diz que essa igreja tem? Está no versículo 8. Veja que interessante. Tens o quê? O que é que eles têm, irmãos? Pouca força. Se a gente está pensando da forma correta, perguntando para o texto, o que a igreja de Filadélfia tem? A resposta é essa. Eles têm pouca força. É a única coisa que o texto diz que eles têm. Não existe outra coisa no texto referente a essa questão. Ok? Todo mundo entende isso? Agora, irmãos, perceba. Conserve o que tens. Tens pouca força. Quer nos ensinar alguma coisa? E ao contrário do que você está pensando, ou que alguns que irão nos assistir possam estar pensando, Jesus não quer que você conserve a sua pouca força não, tá? Jesus não quer, Jesus está dizendo aqui para você continuar um crente fraco, um crente capenga. Cristo deseja e exige e ordena que você prossiga, que você cresça, que você avance, que você amadureça. Isso é muito óbvio, irmãos, dentro da fé cristã, amém? A gente precisa todo dia ir além na nossa experiência com Deus, ir além na nossa intimidade com o Espírito Santo, ir além na nossa entrega a Deus, ir além no nosso serviço, ir além no nosso amor e além na nossa fé. Amém, queridos? Mas o que é que Cristo quer nos ensinar aqui, irmãos? A pergunta volta. Se Cristo quer que a gente vá além, e o texto está dizendo, conserve o que tens, e a única coisa que essa igreja tem é pouca força, o que é que Cristo está querendo dizer para as nossas vidas? Entenda isso, irmãos. Entenda isso. A ideia aqui é que a igreja de Filadélfia não pode, em nenhum dia, em nenhum momento, achar que eles são, neles mesmos, capazes de continuar servindo a Deus e através da sua própria capacidade chegarem em algum lugar. É consciência da sua pouca força diante dos desafios espirituais na caminhada e na trajetória cristã. O que de fato esse texto está querendo nos ensinar, irmãos, que de fato esse texto significa, o que nós encontramos aqui é um grito contra a arrogância e a prepotência espiritual, de pensar que a gente já é suficientemente forte, e por isso nós não precisamos mais de Deus, e nem de continuar buscando. Aquilo que o texto nos ensina aqui, irmãos, conserva o que tens pouca força, é um lembrete de quão necessitados e quão carentes nós somos do Senhor. Existe uma atitude, existe um sentimento que Deus espera dos seus filhos, é reconhecer que nós somos frágeis, fracos, portanto, carentes do Senhor. A atitude, o sentimento que Deus espera de nós, irmãos, é que nós venhamos ter o mesmo comportamento de uma criança. Jesus não nos ensinou isso, que nós precisamos ser como uma criança. Mas não é a criança no sentido da sua ingenuidade, não. É criança no sentido da sua necessidade de cuidado, de ter um adulto por perto, o protegendo e o ensinando. É isso que Deus espera de você. Que você nunca se veja suficientemente capaz, e por isso não precisa nem de Deus e nem de mais ninguém, que você em si mesmo dá conta. Nós, mais uma vez, não damos conta de nada. Nós precisamos extremamente e constantemente do Senhor. Nós precisamos, irmãos, do nosso Salvador bem pertinho de nós, para que todas as vezes que os mares da vida tentem nos afogar, nós tenhamos de maneira urgente e bastante presente
as mãos fiéis de Cristo Jesus para nos tirar dos maremotos, das ondas, das tempestades do mundo e nos colocar em segurança no barco do Senhor. É disso que nós precisamos. Se você se perceber forte e por isso não mais necessidade de Deus, você não ora. Sabe quem é que ora? É quem entende a sua carência. É quem entende que a única coisa que tem é a sua pouca força. E portanto precisa do poder divino que flui da oração. Você entende o que é que esse texto está querendo lhe ensinar? Conserva o que tens pouca força. Quem entende, quem tem a consciência de que tem pouca força, que a única coisa que tem é a sua pouca força, lê a Bíblia. E por que, pastor, lê a Bíblia? Porque sabe, porque entende que precisa do poder divino que flui da palavra de Deus. Quem entende que tem pouca força, então, quem entende que tem pouca força, não falta o culto, porque entende que precisa do poder divino que flui, irmãos, desse momento de adoração na comunhão dos santos. Quem entende, irmãos, que tem pouca força, não menospreza os sacramentos, batismo e santa ceia, porque sabe que precisa desses meios de graça para serem fortalecidos por Deus. O poder, irmãos, de Deus, de fato, se aperfeiçoa o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder nas nossas vidas, à medida em que nós temos a consciência e o buscamos como carentes e necessitados do Senhor. Eu, irmão, de fato tenho pouca força, mas nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Todo-poderoso o bastante para nos sustentar. O seu Deus, o meu Deus, é mais poderoso do que o diabo. É por isso que você está eternamente seguro. O seu Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que o mundo. É por isso que você está eternamente seguro. O seu Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que a sua carnalidade, do que a sua velha natureza. É por isso que você está eternamente seguro. Entenda isso. Entenda que você precisa de Deus. E todo dia reconhecer isso. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, me segura. Senhor, não me deixa a minha própria vontade, mas me fortalece cada vez mais. Na minha pouca força, me fortalece, me capacita. Derrama o Teu poder e o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém, meu amado irmão? Guarde isso em nome de Jesus.